Olá, meus amigos, mais uma live aqui da Jabaía, ajeitar aqui o cabelo, né? Tava conversando aqui agora com o nosso convidado. Bem, gente, hoje a live vai trazer um tema assim muito interessante, né? Nós vamos conversar com um grande executivo aqui da Bahia que vai trazer pra gente essa reflexão sobre este momento agora, sobre como encarar essas situações que o mercado, as empresas, as pessoas estão vivendo na sociedade nos dias atuais. E nós vamos dar continuidade ao projeto, né, dessas lives para trazer para o ecossistema secretariado, para as organizações, para o desenvolvimento pessoal das pessoas. E deixa eu apagar aqui a luz aqui que não está tão legal. Melhorou. E a gente refletir também sobre o mercado como um todo, né? Para quem não conhece, a Junior Achievement é uma associação empresarial que tem como objetivo despertar o espírito empreendedor nos jovens ainda na escola, proporcionando para agonismo individual, sobre comportamento, sobre habilidades, de modo que esse jovem tenha ainda na escola o contato com esse mundo empresarial, o jovem tenha contato com essa realidade que ele só vai ver anos à frente, né? Então, quando um jovem ele entra em contato ainda na escola com a realidade empresarial, essas informações, esse conhecimento começa a fazer parte da sua vida. Ele começa a dialogar com a realidade, ele começa a interagir com o ambiente à sua volta com muito mais condições de analisar esse ambiente, projetar o seu futuro e, acima de tudo, tomar melhores decisões, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, né? A gente vai falar com o grande Tiago, né? A live hoje a gente vai falar sobre desafios de gestão em tempos de crise, né? E esses desafios são hoje assim absurdos, né? Cada dia que passa a gente está lidando com mais obstáculos, com mais dificuldades, com cenários novos. E esses desafios exigem de nós, profissionais, exigem das organizações uma nova forma de agir, um novo mindset. É um termo até que ficou meio clichê nos últimos anos, mas é um termo que explica muito bem a realidade que nós estamos vivendo hoje. Então nós vivemos hoje um paradigma passado, né? Uma velha forma de lidar com as coisas, e nós um paradigma, né? E hoje nós estamos diante de novos desafios, novos cenários que exigem um paradigma novo, né? Então o velho querer atuar no novo gera tensão, gera desgastes e pausa aqui que mostra como o desenvolvimento empreendedor é importante ainda na formação do indivíduo na educação básica, né?
Formado em administração pela Faculdade Rui Barbosa, com mestrado em Vanderbilt University e especialização em pós-graduação na Fundação Dom Cabral, com educação continuada em Babson College e Harvard. Esteve presidente da AGE, né, Associação de Jovens Empresários, assessorou o ex-ministro e professor Roberto Mangabeira Andia durante a estadia dele, né, em Harvard, além da experiência profissional no grupo Petrobahia, né? Tiago atuou na Amires Biotecnologia e atualmente é CEO, presidente da Petrobahia SA. Então, Tiago, seja muito bem-vindo aqui. Ele está falando aqui que está travando muito. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Espera aí. Acho que vai melhorar agora aqui. Deixa eu perguntar a ele aqui se melhorou. Essa 19 horas aí é a hora da competição das lives, né? Olá, Tiago. Olá, tudo bom? Gervásio, como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. A conexão não está ajudando tanto, não, né? Não, verdade. Mas vamos dar início aqui e vamos seguindo aí, que depois, quando ficar no GVT, melhora um pouquinho. Beleza. Meu amigo, muito bom te conhecer. Conheço você só por nome. Né? Você é uma figura muito bem conhecida, muito bem falada aqui no cenário corporativo baiano. E é um prazer lhe conhecer aqui, né? E te dou as boas-vindas a Junior Achievement. Sei que você já fez parte, já apoiou a Junior Achievement em outros momentos, mas contar com sua presença, sua participação aí de um entusiasta do associativismo empreendedor, de fazer parte de construir esse ambiente empreendedor na Bahia mais forte, que busque realmente fazer com que o Estado da gente ele consiga alcançar o seu patamar de desenvolvimento possível, né, que ele merece. É muito gratificante estar em conexão com pessoas assim. Então, prazer em lhe conhecer, meu amigo, e te dou aí as palavras, né, a voz, para falar sobre os desafios da gestão nesses momentos que nós estamos vivendo. Gervásio, obrigado pelas queridas palavras suas aí. Eu tenho um carinho, uma estima muito grande a Junior Achievement. Desde 2016 eu sou conselheiro aí, fomos mantenedores durante alguns anos, né, a Petrobahia, e acreditamos muito na educação empreendedora como um meio, como um caminho para a gente mudar a realidade e a vida, né, das pessoas. E a base disso passa naturalmente pela escola, né, pela formação. Perfeito. Alguns... eu vibro muito quando recebo aí os feedbacks e as notícias do nosso colega aí, César, que é o presidente da Júnior, acompanhando um pouco das iniciativas que a Júnior tem tido junto aos projetos de educação voltada a não só a população de baixa renda, mas as escolas de uma forma geral. Acredito que é uma forma muito importante de começar a criar a cultura do empreendedorismo, né, no ambiente escolar, desde a sua base, né, criando uma visão muito pragmática das coisas, mas com a visão de geração de oportunidade também, que eu particularmente acredito. Perfeito. Sobre os desafios de gestão em tempos de crise, eu trouxe aqui 4 pontos que eu gostaria de abordar como pontos centrais, né,
da nossa vivência, né, da vivência especial do que está acontecendo agora no momento de coronavírus e de toda essa crise que foi gerada naturalmente, tanto de saúde como do ponto de vista econômico e financeiro, né, e contextualizar um pouco em cima sobre esse desafio com base em 4 temas. Né? A incerteza, né, sobre o futuro seria o primeiro deles, a gestão de pessoas, a gestão financeira, tecnologia e inovação. Essas são as 4 diretrizes que eu vou abordar hoje na minha fala, né? Não vou me alongar, mas acredito que seja um tema, são pontos relevantes que eu enxergo, macrotemas, digamos assim, que são extremamente importantes. Então, sobre o ponto da incerteza sobre o futuro, eu diria que essa crise, como outras tantas, mas em especial essa crise do coronavírus, ela causou uma incerteza muito grande com relação, do ponto de vista econômico, né? A gente tem, nesse aspecto, aí uma redução de demanda global de diversos produtos e diversos serviços. Isso afetou, né, desde a China, todos os países do mundo, aí, alguns mais, outros menos impactados, mas o Brasil certamente teve aí, está tendo e sofrendo ainda uma dinâmica de redução de demanda bastante significativa. Associado a essa demanda do problema da saúde, vem um aspecto econômico, né, que é propiciado por isso aí. E no topo disso entra a crise política que está instaurada no nosso país e que não ajuda no sentido de construir uma curva de retomada, um ascendente mais rápida e mais veloz nessa conjuntura. Né? Se falou muito em curva em V, curva em W, curva em U de retomada, e efetivamente o que a gente está observando aí é que essa retomada, que tinha o seu pico do coronavírus estimado para abril, para maio, isso está se alongando e está se vendo aí o mercado se falando numa curva que deve aí voltar em agosto, setembro, com mais alguma força. Então, o ponto da incerteza é um ponto que gera bastante ansiedade, né? E surpresa também, porque envolve todo um aspecto da sobrevivência das companhias, das empresas, sejam elas de qualquer tamanho, né? Das menores às maiores, o cuidado tem que ser o mesmo. E aí entra pessoas e fluxo de caixa, que são 2 temas que eu vou abordar na sequência aqui. Maravilha. Sobre o aspecto da questão da demanda, o coronavírus, ele mais, acho que tanto quanto outras crises, mas mais um pouco, a gente observa a questão da mudança dos hábitos de consumo, né? E também a mudança do comportamento das pessoas. Então, eu estava conversando com um mentor meu e a gente discutindo um pouco sobre, né, a visão de futuro e sobre o que está acontecendo. Alguns mercados estão voltando aí a tamanhos que tinham há 4, 5 anos atrás. Né? E aí o pensamento muitas vezes bom, o mercado está diminuindo, significa dizer que a gente está atrasando investimentos ou atrasando perspectivas. E, na verdade, o que está acontecendo efetivamente é um aumento da velocidade do uso de tecnologias. O que a gente observa é que a gente está usando aí tecnologias que a gente estaria usando talvez em massa daqui a 5, 10 anos, a gente está antecipando já esse uso de tecnologia em menos de um ano. Isso significa certamente um avanço do tempo, né, uma aceleração do tempo com relação a determinadas tecnologias e a determinados usos. E essa é um mindset, como você colocou, um modelo mental que a gente precisa refletir e virar a chave, olhar para frente e entender quais são as oportunidades que são geradas a partir desse movimento. Então, esse é um ponto que eu acho que é extremamente relevante colocar. E entre essas tecnologias, o que a gente observa aí por exemplo, o EAD, né, a migração do ensino, que hoje estava um ensino muito ali calcado e estabelecido no presencial, com algumas frentes de estudo de ensino à distância,
e com o momento de você não poder ter aula presencial, isso naturalmente evoca uma demanda maior pelo ensino à distância propriamente dito. Associado a isso, tem a questão do home office, né? O home office, que era uma coisa muito evidência, se falava muito, principalmente eu diria aqui nos ambientes corporativos aqui na Bahia, em que eu tinha um maior convívio, como algo interessante, algo que precisava ser colocado em prática eventualmente, mas a velocidade com que as empresas se adaptaram a esse processo foi muito rápida, né? A Petrobahia, em uma semana, migrou praticamente todo o seu time de escritório para home office, manteve as suas unidades operacionais, mas teve certamente aí a tecnologia como um braço forte nessa migração de operação, para que você não deixe de ter a continuidade, né, das suas operações nesse contexto. Então, home office era uma das atividades, se viu aí muito falando sobre o volume de novas inscrições e novos registros, novos usuários no Zoom, né? Milhões de usuários de Zoom ao longo de semanas aí sendo acrescentados e uma valorização muito grande dessa ferramenta especificamente, dessa empresa, né, nas bolsas aí onde fazem parte. Então, assim, só reforça a mudança do consumo, do hábito de consumo, a mudança do comportamento humano que está respaldada aí sobre a velocidade com que isso aconteceu, né, em função da crise exposta. O segundo aspecto que eu queria comentar é a questão relacionada à gestão de equipes, gestão de pessoas, né? Eu diria que esse é o maior ativo das corporações, das companhias. A gente precisa ter um cuidado muito especial com nossas equipes. A gente, na Petrobahia, e aí eu diria que a questão do coronavírus, ele traz a questão da saúde em primeiro lugar, né? A gente buscou e busca, certamente, uma preocupação ainda maior para garantir que os cuidados com a saúde das equipes esteja ali respaldada. Então, dentro da Petrobahia, por exemplo, a gente contratamos uma infectologista para criar um protocolo padrão para a gente, né, associado ao nosso negócio especificamente, muito voltado. A gente acompanhou muitas das publicações, seja da Organização Mundial de Saúde, seja do Ministério da Saúde, da própria Secretaria de Saúde do governo, né? Várias das referências que foram colocadas aí online, disponibilizadas também da própria Fiesp, da FIEB, enfim, de uma série de federações, da Federação do Comércio também da Bahia. Enfim, a gente buscou informações que pudessem respaldar a nossa tomada de decisão e a definição de uma política adequada que garantisse a saúde das nossas equipes e, ao mesmo tempo, pudesse manter a operação do nosso negócio de forma sistemática e sem parada, sem perda operacional. A Petrobahia atua numa área que é um serviço essencial, somos distribuidores de combustível, e sem combustível o país para. Então, naturalmente, não só a movimentação de veículos nas estradas, de caminhões, fazendo a logística de todo os bens de consumo, da maior parte dos bens de consumo que são produzidos no país. Naturalmente, a nossa função, a nossa área é uma área de serviço essencial que exige aí um cuidado maior. E associado, e aí eu deixo, né, acho que assim, o protocolo médico ele foi muito importante. Acho que cada companhia, cada empresa de qualquer porte, ela precisa ter os cuidados voltados à saúde das suas equipes, garantir, preservar que o vírus não se espalhe, né? A gente usa uma hashtag na Petrobahia que é cuidando de si, cuidamos de todos, e é um pouco disso que a gente acredita. Acho que esse momento é um momento da gente estar garantindo a saúde das nossas equipes, garantindo a nossa própria saúde e fazendo com que a saúde dos outros também estejam preservadas. O outro aspecto sobre gestão de pessoas que eu acho que é um grande desafio nesse momento de coronavírus é a questão ligada à manutenção da motivação da equipe, né? Os ambientes, esse certamente é um desafio que é imposto também e a questão do home office, isso prejudica bastante, né? Porque você está habituado ali a interagir com as pessoas, a reconhecer se as pessoas estão bem, estão mal, como é que estão elas nesse ambiente
corporativo e está ali fazendo um trabalho de motivação, de levantar Perfeito. a equipe. E, por outro lado, você agora está mais distante, né? Então, você trabalhar com algumas das coisas que a gente tenta aí colocar em prática, naturalmente, é a parte de fazer reuniões periódicas, porque você tem que equacionar a questão da produtividade, a questão da motivação e a preservação da saúde das equipes. Então, todo esse fluxo de manutenção das reuniões regulares, agendas fixas, pautas fixas, monitoramento e acompanhamento das equipes e das equipes das suas equipes, né, dos seus líderes. Né? A equipe, hoje, a Petrobahia, ela conta com a equipe de aproximadamente 250 colaboradores. O grupo nosso hoje tem 650 pessoas que fazem parte desse grande time. E preocupação máxima é a saúde da equipe, é garantir que não só as nossas equipes estejam saudáveis, mas que as familiares dos nossos times também estejam respaldados ali com saúde e segurança. Então, esses são aspectos que a gente vem buscando preservar e que estão associados aos desafios da gestão propriamente dita. O outro aspecto que eu queria ressaltar é a questão da gestão financeira, né? Acho que esse, sem dúvida alguma, nos momentos de crise, é o ponto central da organização. Você tem que trabalhar com a saúde e a sustentabilidade das equipes. Do outro lado, você tem que garantir a saúde da companhia. A empresa, hoje, o fluxo de caixa, mais importante do que um DRE, é o que vai garantir que a empresa vai sobreviver ao longo, né, dos tempos de crise. Então, a gente tem um cuidado muito, muito grande. E esse foi um processo que nós fizemos dentro da Petrobahia de forma bastante árdua, foi de suspensão de 100% dos investimentos da companhia, né, de reavaliação de prioridades, de redução de custo fixo. Esse processo, eu diria assim, que para você buscar garantir essa longevidade da companhia, é garantir que você tenha a maior quantidade de liquidez possível, né, de caixa disponível, para que você possa sustentar, digamos que a empresa não tivesse com fluxo nenhum. Então, você precisa garantir que a empresa vai sobreviver ali com base em uma condição de custo fixo o mais longe possível. Então, vejo muitas empresas, no nosso caso, a gente manteve a operação funcionando, então, continuou gerando caixa, continuou gerando um fluxo de caixa positivo, mas tantas companhias que a gente vem observando e acompanhando que sequer estão tendo essa condição, né? E aí é uma preocupação muito grande nossa, da companhia da Petrobahia, mas que eu tenho certeza que faz parte da dinâmica e da dificuldade de cada empreendedor e empresário, né, na gestão, ou diretores de companhias na gestão dos seus negócios, é garantir que a gente tenha condições de caixa para sustentar a companhia por mais tempo possível. O que é que eu quero dizer com isso? Numa condição que você tem um fluxo de caixa restrito, você tem que, no D0, garantir que você está capitalizando ao máximo a companhia, né? Se você for ficar sem receita por X meses, você precisa garantir que aquele recurso que você tem em casa vai permitir que você sobreviva, digamos assim, só gastando, sem receita, durante o período que a crise está estipulada a passar. O que a gente tem de preocupação dentro da nossa empresa, naturalmente, é garantir que esse processo permita, como a gente continua gerando caixa, que a gente consiga fazer essa continuidade, dessa continuidade. Então, a companhia hoje ela está com um fluxo de caixa sólido, né? A Petrobahia está com capacidade de sobreviver e se sustentar aí ao longo de todo o período que a crise for passar. E esse, eu diria, que é uma das áreas críticas. Associada a garantir esse fluxo de caixa, como é que a gente faz para esse fluxo de caixa se sustentar por mais tempo? Você precisa reduzir o sangramento mensal, né? Essa saída de caixa mensal está muito associada ao seu custo fixo. E, por isso, uma grande preocupação da gente segurar custo fixo, rever prioridades, rever processos e garantir que a gente possa alongar a nossa capacidade de sobrevivência, ao mesmo tempo que você aproveita esse momento de crise para gerar oportunidade. Eu tenho conversado muito com a nossa equipe nesse sentido, no sentido da gente
está aproveitando esse momento de dificuldade para poder a gente se reencontrar nesse momento, rever as nossas prioridades, identificar ações. E aí, nesse processo de revisão de processo, entra o quarto item, quarto tema que eu ia abordar, que é a questão de tecnologia e inovação, né? Que é a capacidade nossa de adaptar-se em tempo hábil e suficiente para que você possa começar, no momento que está revendo esses processos, implementar soluções mais tecnológicas e que tenham aí uma bagagem que permita a gente e as companhias, de uma forma geral, implementar soluções mais criativas. Esse é um desafio constante dentro da companhia, né? Eu diria que a tecnologia e inovação hoje é um tema central. Transformação digital é um tema central em várias das empresas, em todas as empresas. Se não tem ainda esse tema como um tema central, é sugerido, né, que o façam virar um tema central. Urgentemente. Né? Urgente. Essa é uma dinâmica que é extremamente relevante para o futuro das empresas. E hoje em dia, né, acho que a crise, aí retornando àquele ponto que eu comentei, do tempo e da antecipação, da aceleração que o coronavírus permitiu, né, na mudança do comportamento do ser humano e na implementação de tecnologias, eu diria que esse é o fator central do processo, né? Esse aí acelerou a gente a implementar novas tecnologias. A gente tem que buscar soluções criativas, soluções baratas, porque não é o momento de fazer grandes investimentos também. Então, você equacionar a questão do custo, a questão da capacidade de implementação, que é um outro desafio também constante. Quando você pega organizações que têm um corpo um pouco mais, uma estrutura um pouco maior, você conseguir disseminar a cultura da inovação em todas as áreas da companhia é um baita de um desafio, né? E esse é um desafio que a gente tem enfrentado dentro da Petrobahia, também com a criação de comitês temáticos. Então, hoje a gente tem um comitê de inovação que está discutindo não só soluções que estavam já ali no pipeline, prontas para serem implementadas ou no caminho de implementação, e passaram a ser naturalmente aí também um ambiente para discussão de novas ideias, de pegar ideias de colaboradores e, né, das nossas equipes nos mais diversos ambientes e âmbitos deles, e trazer isso para um centro de discussão em que a gente possa definir prioridade, definir o que é mais relevante, o que é prioridade nesse momento, como é que a gente vai implementar isso no curto prazo, né? Ou utilização de metodologias aí, sprint, né? Com tiros rápidos, tiros curtos, mas que você tem ali o mínimo produto viável disponível e pronto para testar, e fazendo ajustes em cima desses caminhos e dessas tratativas. Eu acho que esses são temas que são rotineiros, como eu falei, centrais, e que podem dar, sim, um novo segmento e um novo caminho para as organizações, né? Eu diria, inclusive, Gervásio, que essa área, né, da companhia é uma área que quase que precisa de uma diretoria específica, né? A gente não tem hoje uma diretoria específica para a área de inovação. O nosso negócio não permite ainda ter esse nível de estrutura, mas essa pauta é uma pauta que fica ali recorrente, não só na presidência, mas na diretoria como um todo, faz parte da agenda semanal nossa e é tão relevante como uma reunião de diretoria, no nosso ver. Então, o Comitê de Inovação ele tem um papel fundamental. Ele foi institucionalizado mais recentemente, mas é uma temática que a gente levanta e valoriza bastante, porque a gente sabe da relevância que isso tem. E o foco prioritário em rever processos, utilizar a tecnologia para rever processos, mas sem deixar de lado abrir os olhos e os ouvidos para um futuro, buscando entender como é que vai ser o novo perfil, né, de um posto de gasolina, como é que vai ser o perfil da nova distribuição de combustível, como é que a gente vai estar enxergando isso
no horizonte de tempo de 5, 10 anos, as mudanças nas matrizes energéticas e as matrizes de transporte, tudo isso que vai acontecer, quais vão ser os impactos que vão ter no nosso negócio também. Então, é um pouco da visão nossa. E associando, e aí eu juntando essas 4 frentes que eu coloquei aqui, a incerteza sobre o futuro, que não permite a gente tem que tomar decisões de curto, tático-operacionais no horizonte de 2 anos, né? De 2 meses, desculpa. Hoje, assim, o dia a dia nosso decisões críticas que a gente precisa tomar no horizonte de 2 meses, sem saber o que vai acontecer daqui a 2 meses, né? Como é que eu planejo uma demanda 2 meses para frente se eu não estou conseguindo planejar ela no horizonte de uma semana para frente? Esse é um baita de um desafio. A incerteza no horizonte de tempo de longo prazo, né? Fazer investimentos no nosso segmento são investimentos que têm prazo de retorno que são mais alongados. São investimentos de infraestrutura. E isso, infraestrutura, a gente sabe que não se paga no curto prazo. Então, você pensar, né, que você tem que colocar uma visão de longo prazo, fazer investimentos relevantes e tomar decisões hoje com esse horizonte de futuro, mas sem deixar de tomar posição, porque pior do que uma decisão errada é uma decisão que não seja tomada, né? Então, a gente precisa equacionar todas essas frentes aí dentro desse contexto para poder aumentar a assertividade das nossas decisões, seja no plano de vendas, seja no plano da precificação, seja no plano dos investimentos a serem realizados, seja no cuidados com a saúde das nossas equipes, né? E na gestão financeira, gestão do nosso fluxo de caixa, né? Na redução do custo fixo. A gente buscou, dentro das revisões que fizemos das nossas estruturas, efetivamente enxugar a companhia, né? Enxugar as condições, aí utilizando-se também dos artifícios que a lei permitiu, né? De revisão do contrato de trabalho, da redução de jornada, enfim, coisas desse gênero que foram oportunidades que foram abertas diante do cenário de crise e de caso fortuito aí, força maior, né, de calamidade pública que foi implementado pelo governo e que certamente flexibilizou de alguma forma também a sustentabilidade da companhia e a busca por um fluxo de caixa um pouco menos apertado e você conseguir passar por esse período de sobrevivência. Associado à gestão de pessoas, como eu coloquei, gestão financeira, tecnologia e inovação, eu acho que tudo isso cabe num processo de, vamos dizer assim, numa pirâmide que tem ali no topo da sua pirâmide o cliente em primeiro lugar, né? A Petrobahia é um negócio que tem por si só e pelos negócios do grupo uma preocupação muito grande em ter ali o cliente, ser obcecado pelo serviço ao cliente, pela garantia de que a gente vai buscar da melhor forma atender o nosso cliente, entender quais são as soluções que ele precisa. E esse é um processo de adaptação na companhia que ele tem que acontecer de forma natural e frequente, né? Eu diria que as empresas que não se adaptam, elas não vão sobreviver no longo prazo. E precisa entender quem é o seu cliente, né? Qual é o perfil desse cliente, onde é que ele está localizado, o que é relevante para ele. Você tem dentro de um pool de clientes, como a Petrobahia tem, você tem diferentes tipos de clientes. Você tem cliente que se importa mais com preço, você tem os clientes que se importa mais com qualidade, você tem cliente que se importa mais com o serviço e está disposto a pagar mais pelo serviço do que a condição de preço que você oferece para um determinado outro segmento. Qualidade para a Petrobahia e serviço são itens que são básicos, basilares, né? Eu costumo dizer que assim, uma coisa está associada à outra e para a gente é difícil definir, digamos assim, segmentar a qualidade do o nosso serviço para diferentes segmentos, porque a gente está sempre buscando pegar qualidade aí, tem padrão, e serviço para a gente também é extremamente relevante, seja na área nossa de prestação de serviço para outras distribuidoras, nas nossas bases, como também na prestação de serviço ao cliente consumidor, cliente posto de gasolina e ao cliente consumidor, como fazendas, transportadoras,
que fazem parte do pool, do hall de clientes, né, dos segmentos que a gente atua hoje. Eu queria também reforçar, né, sobre esse aspecto ligado ao cliente, que muitas vezes a gente discute e a gente recebe muitos elogios e muitas reclamações também, naturalmente. E o cliente que só se importa com preço reclama muito também do nosso preço. A Petrobahia ela não é a distribuidora mais barata da Bahia, mas é a distribuidora, certamente, que prega muito e exerce muito valor sobre as questões aí ligadas à saúde e segurança dos seus colaboradores, segurança em primeiro lugar. Esse é um ponto também que a gente valoriza e investe bastante. E, como eu coloquei, essa questão do serviço como sendo peça crítica né, da prestação nossa e da garantia de que a gente vai entregar o combustível, né, nosso de qualidade, saindo da nossa base ao ponto do cliente e que ele vai ter a melhor condição de operação possível dentro do que existe hoje de eficiência e de condições operacionais, né? Hoje a base da Petrobahia é uma base que está aí entre as melhores bases do Brasil e, além disso, tem certamente aí os melhores indicadores de eficiência do polo onde atua. Então, acho que são fatores que reforçam, né, esse posicionamento nosso. Então, assim, eu diria que esses são os 5 pontos centrais que eu acho que são os grandes desafios hoje na gestão. Certamente existem outros vários, mas se eu pudesse pincelar aqui o que é que uma companhia precisa estar atenta e com cuidado, né, com foco, direcionado, para poder sobreviver ao problema do coronavírus, à crise econômica que está implantada no país e que a gente não tem um horizonte muito curto de tempo, né? O que está se falando aí é um médio prazo, efetivamente. A gente vê o que aconteceu com o segmento de companhias aéreas, por exemplo. Companhias aéreas que o patamar de vendas de 2019 só está previsto se restabelecer, e olhe lá, em 2023, 2024. Esses são os dados que a ANAC tem divulgado e que os ambientes econômicos, aí, os jornais econômicos têm discutido muito sobre isso. A gente atua no mercado de combustível de aviação dentro de uma empresa sócia nossa, que é a RBP Petrobahia, que é em sociedade com a Joint Venture, em sociedade com a RBP, que é uma empresa também, uma das grandes multinacionais, a British Petroleum, que é uma das grandes multinacionais no segmento, e, sem dúvida alguma, a gente está preocupado com esse segmento. Mas eu reforço que, assim, a preocupação ela é uma preocupação que você tem que ter de tomar decisões e atitudes no curto prazo que garanta a sobrevivência do seu negócio no médio e longo prazo. Então, para garantir isso, em primeiro lugar, a consciência de que existe uma incerteza do futuro e precisamos estar atentos e buscar mais informações para poder utilizar disso para a tomada de decisão, né? Não ser tomada de decisão no impulso, mas uma tomada de decisão baseada em fatos, em dados, em análise, efetivamente. E ter uma equipe que lhe dê um suporte, uma capacidade de fazer isso é extremamente relevante. A questão segunda, gestão de pessoas, não só com relação à saúde e segurança das suas equipes, mas também do desafio de manter a equipe motivada. A gestão financeira, preocupação central com fluxo de caixa e com redução de custo fixo, garantia de liquidez no médio e longo prazo e revisão de prioridades e processos. Certamente as prioridades que eram nossas ao final do ano passado ou início desse ano, certamente são outras hoje, em virtude de tudo isso que a gente falou até agora. Ponto 4, tecnologia e inovação. Capacidade e velocidade de se adaptar ao novo mundo, ao novo normal que está sendo estabelecido. E a tentativa e a busca incessante por implementação de soluções criativas de baixo custo ou de menor custo possível que possa apoiar essa construção e esse encaminhamento para esse novo normal, para esse novo desenho corporativo que está se observando e desse novo mercado que vai nascer. E, por último, cliente, cliente, cliente. São temas, acho que se você se concentrar nesses 5 temas, são temas que vão apoiar a sobrevivência dos seus negócios
e eu digo que esses temas são centrais para organizações de qualquer tamanho, independente de ser um microempreendedor individual, né? Ou até mesmo um trabalhador e empresário informal, até grandes corporações, como Petrobras da vida, como grandes negócios, como British Petroleum da vida e outras grandes corporações, são fundamentais. A gente costuma dizer, e o nosso segmento é um segmento bastante difícil, porque é um segmento de baixíssima rentabilidade, né? Hoje, os negócios, diferentemente de outras áreas, o negócio de commodity em si, aí não só combustíveis propriamente dito, mas combustíveis é um deles, naturalmente, é um trabalho em que você fatura, tem que vender muito para ganhar alguma coisa, né? Então, você com a estrutura pesada, muitas vezes, você tem uma dificuldade grande de garantir essa sustentabilidade. Então, a gente costuma dizer que a Petrobahia ela é uma grande empresa, é uma empresa de grande porte, seja em número de colaboradores, mas em faturamento, mas é uma microempresa em termos de rentabilidade, porque se fatura muito para ganhar pouco, mas efetivamente é uma preocupação que o que a gente precisa buscar agora não é somente a rentabilidade, mas é a sobrevivência do negócio. Esses são os pontos centrais que vão permitir a essa empresa a perenidade que ela deseja ter. E eu queria, por último, pontuar uma outra questão, que é a questão ligada a empresas familiares, muito mais forte do que em outras, talvez, mas é a questão da governança, né? Governança familiar, em primeiro lugar, e governança corporativa. Petrobahia, ela desde 2001, ela tem um conselho de administração estruturado, ela vem com uma série de... Ela teve como sócio o Banco do Brasil no passado, e a gente hoje está com uma estrutura de governança que foi implementada há 2 anos, em 2018, em que a gente criou um conselho com maioria independente, né? A gente saiu de uma linha de trabalho, hoje a gente tem ex-executivos de parte das grandes corporações do Brasil no nosso segmento, né, os segmentos correlatos. Temos um membro da família também que faz parte desse time e reuniões mensais de acompanhamento, de cobrança. Então, embora uma empresa familiar, é uma empresa que está buscando a perenidade, o caminho de longo prazo, uma visão de futuro que a gente entende que é a condição básica para que ela se sustente não só em meio às incertezas, mas com um nível de gestão profissional, embora parcialmente familiar. Hoje a gente tem no grupo nosso de gestão executiva 2 membros da família, tem a minha prima, a Yara, temos eu e também o Dali, que não é membro da família, mas é da família Petrobahia, né? A gente fala muito sobre família Petrobahia, porque os valores nossos, enquanto família, eles estão disseminados na empresa como um todo. E isso para a gente também uma ponta relevante e importante. Mas eu vou parar por aqui, senão se me deixar falando aqui, eu vou mais 1h30 aqui de papo, porque são assuntos que eu gosto muito e que acho extremamente relevante aí poder compartilhar isso um pouco com esse time aí de vocês e dos nossos das pessoas que estão tendo a oportunidade de acompanhar um pouco desse bate-papo nosso aí também. Cara, a sua apresentação foi fantástica. Você trouxe realmente os pontos que são cruciais mesmo para um negócio em si, ainda mais para um negócio que está vivenciando esse ambiente de incertezas, né, que nós estamos imersos no momento atual. Essa questão da inovação, como ponto final que você traz, né, tudo converge no final para a inovação. Eu acho que é um dos pilares que as nossas escolas de negócios não investem tanto nessa formação, nessa direção para a inovação. Porque até mesmo se você for parar para ver como é que eu vou motivar a minha equipe dentro desse cenário, cara, você tem que ser inovador, né? Então, esses são alguns desafios. Eu sempre venho conversando com alguns amigos meus sobre essa necessidade da gente trabalhar a inovação nas mais variadas vertentes. Porque a gente, quando pensa em inovação, pensa
em geral, em tecnologia. E não necessariamente, às vezes um processo mudado, a forma de você lidar com o seu pessoal, já pode ser, sim, um belo exemplo de inovação. Né? Queria só falar aqui da nossa diretora financeira, Tânia, que diz assim, excelente explanação, né? Que você faz. Evandro Mazo aqui, né? Grande amigo de lá da FIEB, do IEL. Parabéns, Gervásio, parabéns, Thiago, né? Ele faz uma pergunta aqui, né? Quais são as competências, né? Quais competências serão importantes para a Petrobahia para os próximos anos? E a gente tem aqui também, né, crescer em outros mercados, né, do Graciano, né? Crescer em outros mercados pode ser uma alternativa que deve ser antecipada, atender ao não cliente ou atender ao mercado. Enfim, eu acho que ele quis dizer sobre a necessidade de se antecipar na busca de novos mercados, né? Abrir o mercado de capital da empresa, né? Enfim, sobre essas competências, o que é que você tem a dizer rapidamente, é que nós temos 10 minutos, né? Sobre as competências que você imagina e sobre como você enxerga nesse cenário de retração econômica, né, de enxugamento, como buscar novos mercados, né, se é possível no momento atual ou se isso é algo para o próximo ano, enfim. Eu vou começar respondendo o Graciano. O Graciano é um velho amigo nosso também. Agradecer a ele por estar compartilhando um pouco aí do tempo dele e ouvindo aqui a gente trocar essas figurinhas. Eu diria que a busca pelos novos mercados ela é super importante nesse momento, né? A gente e o que a Petrobahia enxerga de oportunidade efetivamente retornar um pouco ao passado. A Petrobahia, quando nasceu, eu vou falar isso aqui em 2 minutos, mas assim, a Petrobahia, quando nasceu, em 96, existiam 70 ou 60 e poucos municípios que não tinham um posto de gasolina sequer na Bahia. E a Petrobahia foi lá e colocou os primeiros postos dessas regiões, não só levando emprego e renda, mas independência do combustível para aquelas prefeituras e para aqueles municípios. A gente costuma dizer e costuma brincar, meu pai e meu tio costumavam brincar do seguinte, que era tão importante quanto a igreja era o posto de gasolina, que era mais fácil o pessoal derrubar o coreto para botar o posto ali na Praça Central, tal a relevância desse negócio. Então, a Petrobahia hoje ela está buscando alguns novos mercados. Um deles é o mercado de gás. A Petrobahia ela há 10 anos, aí, mais de 10 anos, ela faz comercialização de gás natural comprimido e agora ela fechou uma parceria com um grupo internacional para poder levar gás natural liquefeito para o interior do Brasil e da Bahia. Então, a gente está num movimento agora muito forte da criação do que a gente está chamando de corredores azuis. Né? A ideia é que a gente leve gás até regiões como Luiz Eduardo, como Juazeiro, estão hoje desassistidas. É povoar aí esses mercados com postos a cada 150 quilômetros que tenham condições de operar com gás e levar isso para esses novos mercados. Além disso, buscar regiões que estão hoje desassistidas, né? É onde carece a demanda, onde é que tem a oportunidade, é onde hoje ainda falta ter um serviço de qualidade, ter um produto de qualidade, e a gente está, sim, buscando esses mercados. A ideia nossa é avançar para o interior do país, fazendo o que a gente fez aqui na Bahia há 24 anos, e a gente dá sequência a esse trabalho, avançando interior adentro, não só nas capitais, mas o DNA da Petrobahia ele está associado ao interior, à busca pela oportunidade e à abertura de novos mercados. Então, a gente vai continuar nessa linha que foi sempre a espinha dorsal da nossa companhia. Com relação à questão das competências, que foi uma pergunta aí do Evandro, é um grande colega, um grande amigo, é um incentivador muito grande, não só da Júnior, mas da AGE no passado. A gente teve uma série de, até a criação do Fórum de Lideranças da Indústria, né, de jovens lideranças da indústria, e também que foi muito pautado e apoiado por ele dentro da FIEB. Mas eu diria que as competências elas estão associadas a você ter não uma competência específica, né?
Eu sinto hoje, e até com alguns bate-papos que já tive a oportunidade de ter com outros empresários e palestrantes fora do país, inclusive, a gente fala muito sobre tá faltando que você vai contratar e está faltando competência, né, pessoas que estejam capazes ou devidamente bem formadas ou coisas desse gênero. Eu costumo dizer, Gervásio, Evandro e aos colegas aí, que não é uma falta de competência propriamente dita. O que a gente sente falta são valores, né? São pessoas com valores, são pessoas que estejam ali, que tenham o trabalho, a coragem, né? O desafio como elos centrais desse encaminhamento. Mas eu diria que, assim, competência, eu enxergo muita gente competente no mercado, mas você dá um desafio para uma pessoa, e essa pessoa vestir a camisa do seu negócio, ir para cima do jogo, jogar como se aquele negócio fosse dele, né? E enfrentar os desafios de forma corajosa, sabendo que vai errar, que vai acertar, né? O que importa é que essa turma acerte mais do que erre, que tenha por trás deles uma equipe e líderes que sejam apoiadores do processo de aprendizado. Eu queria finalizar minha fala sobre esse aspecto da competência. Essa semana a gente fez uma entrevista com minha avó, né? Minha avó é uma senhora de 97 anos, ela tem no DNA dela muito do espírito de servir que a Petrobahia tem, decorre dela, decorre, né, do que ela representou para a família ao longo da sua vida, e ela sempre trabalhou em comércio, com muita dificuldade, mas ela falou duas coisas essa semana quando a gente estava fazendo um bate-bola com ela. E quais foram essas coisas? Uma é que ela não tem medo de aprender, né? Ela, aos 97 anos, fez agora uma ação social, ela doa uma série de enxovais de bebê, enfim, várias dezenas de enxovais ao longo do ano todo, e ela costurou agora mais de 250 máscaras para poder fazer de doação, e a gente, inclusive, doou parte dessas máscaras para a nossa revenda Petrobahia, para que os nossos postos na ponta também tivessem oportunidade não só de estar se cuidando, mas de estar usando algo também que foi feita com muito carinho e muito cuidado por ela, para eles. Então, é algo que foi bastante relevante. E esse processo de aprendizado, ela comentou que quando ela entrou no segmento, quando meu pai e meu tio a convidaram para poder fazer, né, gerenciar uma loja de material de construção na ilha de Itaparica, lá em 1975, ela falou assim: mas eu não entendo nada de polegada, fazer conta e tal, como é que eu vou, né, como é que eu vou fazer isso? E que meus pais e meus tios falaram assim: não, mas você aprende, fique tranquila. E ela foi, encarou o desafio com muita coragem, com muito amor ao trabalho. Era domingo a domingo, não tinha hora. Se chegassem lá, batesse 4 horas da manhã, ela abria a loja, atendia e com um sorriso na cara, né, garantindo que aquele cliente ali saísse satisfeito. Que todos os clientes que entrassem na loja de material de construção para comprar qualquer que fosse a coisa, sairia dali satisfeito com o atendimento, com ter sido atendido e ter recebido o que precisava, né? E o outro aspecto que ela falou é o aspecto de coragem, né? Ela usou esses dois pontos como o legado que ela gostaria de deixar na Petrobahia e que ela deixou efetivamente não só na nossa família, mas nas nossas equipes. E esse é um legado que a gente valoriza muito e reforça todo o tempo. Não só o legado que ela, como que meu avô também deixou, que são esses legados que são os aprendizados que foram deixados no nosso negócio e que a gente né, passa não só as nossas equipes, mas que a gente valoriza que eles passem também para os seus filhos. A gente tem uma série de colaboradores também que já tiveram seus filhos trabalhando dentro da companhia também, de tal forma que a gente valoriza muito esses aspectos. Maravilha. Meu amigo, agradeço demais a sua participação, foi fantástica, sem dúvida, assim. Se quem assistir essa live, esse vídeo depois, se estava perdido, encontrou um caminho a trilhar dentro da sua organização para superar ou pelo menos atravessar esse mar aqui tempestuoso que nós estamos vivenciando por conta da pandemia e da crise econômica. Realmente, assim, uma riqueza de detalhes, de conhecimento prático, né?
que vai instrumentalizar efetivamente quem está precisando, seja uma pequena organização ou uma grande organização. Adorei te conhecer, cara, muito bom. Você tem uma energia fabulosa, gostei muito das suas ideias, né? Eu vejo muito isso que você traz no final para encerrar, sobre a questão dos valores, é o que eu costumo dizer, né? Sobre a importância da cultura, tanto organizacional quanto a cultura geral que nós estamos inseridos, né? Se a gente tem uma cultura que não preserva o empresariado, não preserva o protagonismo individual, a força do indivíduo, se não preserva as famílias, se não preserva você fazer com que as pessoas sejam agentes de transformação, nada vai fazer sentido, né? Então, você fechou realmente com chave de ouro. Agradeço, para o vídeo não cair e a gente encerrar no tempo exato, meu amigo. Desejo a Maravilha. você tudo de bom. A vocês Gervásio, que assistiram, vejam o Junior Achievement e suas palavras finais, meu amigo. Um eu queria abração aí. agradecer a Júnior, agradecer a você aí esse bate-bola hoje. Espero ter podido contribuir de alguma forma com os seguidores da Júnior. Né? Eu sou um grande seguidor da Júnior, tenho uma admiração enorme pelos projetos que a Júnior encabeça e faço votos da gente conseguir trazer a Júnior aí a perenidade e a relevância que ela tem na vida das pessoas. São muitas as pessoas que eu converso, inclusive de outras regiões, que falam: pô, eu participei dos projetos da Júnior na minha escola, e isso e aquilo. Então, assim, são pontos relevantes que é importante a gente estar atento, e eu reforço as suas palavras, agradeço a gentileza sua aí de estar acompanhando esse bate-bola nosso aqui, e faço votos de que a Júnior seja cada vez maior e mais relevante, mais presente na vida das pessoas. Tá certo? Maravilha, meu amigo. Obrigado, Pessoal, amigo. a Junior Achievement está lançando aí uma campanha para você ajudar a associação nesse momento que nós estamos vivendo. Nós procuramos investir também em um modelo novo para a gente conseguir captar receita, para ir mantendo os custos e nessa busca pela autossustentabilidade, né? Nós adquirimos 100 exemplares do livro Atitude Empreendedora, onde conta exemplos de sucesso do empreendedorismo mundial, que você pode adquirir através do WhatsApp da Junior Achievement, com uma outra cesta de serviço que você vai conhecer entrando em contato com a gente. Estamos às ordens. Um abraço a todos. Tiago, abração, meu amigo. Um abraço. Obrigado a você, amigo. Até a próxima. Tchau, tchau. Até logo.